e eu insisto, falar de preservação sem considerar isso não vai dar certo. Ou sem considerar essas variáveis é muito complicado. Nessa região, saída para o Pacífico via São Matias, que fica nessa região aqui, Cáceres e São Matias, uma das saídas. Todo mundo fala da saída aqui do Acre, não fala dessa daqui, dentro da região do Profal. Tem reservas indígenas dentro dessa área. Um bom mecanismo para eliminar índio, quer dizer, bom mecanismo na ótica de quem está querendo fazer isso, não na minha. Obviamente. É pegar e fazer, jogar garimpeiro dentro da área de índio. Ótimo. Manda todo mundo embora. Então joga-se garimpeiro em áreas ambiquadas e fabrica-se aqui garimpos de diamante, fabrica-se conflitos. Para poder fazer uma pequena central hidrelétrica dentro dessa área aqui, para poder explorar esses bens metálicos. E para poder fazer a ocupação do Profal dentro dessa área. Bom, essa estrada cruza a área só de latifundiários da Bolívia. E, em muitos casos, plantadores de coca. Tanto é real que tem uma reunião programada para esse mês em Guajará-Mirim, em Rondônia, onde aqueles que estão pleiteando a construção dessas estradas, do lado de cá e do lado de lá, vão fazer a seguinte proposição, um ponto de pauta da reunião: trocar as plantações de coca por plantações de café. Ou seja, aquilo do jacaré, do couro que foi falado aqui, é conhecido na região como a famosa conexão pó-couro-puro. Quer dizer, um disfarçando o outro. Então, como considerar agora a exploração como interesse aqui, interesse e que tem fortes influências aqui em relação ao Pantanal? Falar de preservar esse pedacinho. É importante preservar isso? É importante preservar isso. Mas como ficamos nós dentro dessa região? Se não bastasse isso, cruzando essa região lá que a gente pegava na Tangará da Serra, que pega aqui nessa parte norte, programa-se para isso daqui uma ferrovia chamada Ferrovia Leste-Oeste. Uma ferrovia que, contrário aos projetos de desenvolvimento, aos projetos de assentamento de pessoal, tem recursos para desapropriar, ao longo de 1.000 quilômetros, 200 metros de cada lado da estrada. Então, diferentemente do Everglades, onde se conseguia recursos para preservar, para desapropriar, aqui nós não conseguimos, mas consegue para que um senhor privado, uma empresa privada, faça isso. E o que é mais grave, não é com o dinheiro dele, é com o dinheiro público, com o recurso da Sudã. Isso cruzando essa área aqui do Pantanal, da parte norte aqui do Pantanal, e cruzando um monte de reservas indígenas, porque nós não sabemos, dentro dos dois roteiros que passaram, que ele sai daqui de Mato Grosso, vindo para Minas Gerais e Goiás, no primeiro trecho. Se não bastasse esse projeto todo, aí vem o projeto do Prodeagro, que vai pegar essa região toda. E aí eu chamo a atenção. Se conseguiu barrar, ou pelo menos a imprensa da notícia de que o Panaflora, lá na Rondônia, foi suspenso. E é urgente, é de extrema necessidade, se alguém quer pensar em ajudar a preservar alguma coisa, de que nós consigamos barrar o Prodeagro. Ou nós conseguimos que, no mínimo, as entidades ambientalistas, no mínimo as entidades ligadas às questões indígenas, e que as associações científicas possam participar e ter acesso aos dados para rediscutir o programa do Polo Oeste 2, ou Prodeagro, ou nós não vamos ter como pensar em preservação. Porque a entrada de Cuiabá para Santarém vai ser terrível. Se não tivesse mais nada a se pensar, nós temos aqui, no mínimo, pelos dados da FUNAI, que são altamente conservadores, no mínimo 15.000 índios isolados dentro dessa região toda. Então, pensar-se aqui, Pantanal, descolado dessa problemática regional toda, é muito difícil. Porque daí, associado a essa questão do Pantanal, quando se esticou o Profal de Cuiabá, de Cáceres, para Corumbá, planejou-se para essa região de Corumbá, e esse projeto está na mesa do governador desde o ano passado, um polo siderúrgico em Corumbá, dentro do Pantanal. E mais do que isso, pretendemos se utilizar de carvão vegetal da área do Pantanal. Não é? É um problema extremamente sério. Outra questão que surge em função disso, uma termoelétrica em Corumbá, outra termoelétrica em Campo Grande, utilizando-se do gás boliviano. Bom, cadê o roteiro desse gasoduto? Cadê os relatórios de impactos desses gasodutos? E desses projetos todos? E eu gostaria de fazer um parênteses. Nós temos que perder o medo de tratar essas questões.
Hoje ainda alguém falava, mas isso será que não é só denúncia? Ou a gente aprende definitivamente em tratar de questão ambiental, eu digo a gente, principalmente a gente de universidades, a gente acadêmico, de que essas questões passam obrigatoriamente, transitam obrigatoriamente por questões de natureza científica, por questões de natureza filosófica e por questões de natureza política mesmo. A gente aprende isso, ou nós vamos continuar falando de preservar, sem desrespeito nenhum a lei do Mico-Leão, a Samambaia, não sei quem, aquilo. E isso não vai dar certo. Não é esse o nosso pressuposto. Mas vamos lá. Será que só isso já é suficiente? Parece que não. Quer dizer, se os recursos naturais são importantes, os renováveis e os não renováveis, os renováveis tomam agora uma força muito grande em função dos projetos de biotecnologia, em função da biodiversidade existente, e os recursos energéticos também, a terceira variável, me parece que fundamental, não tem como se negar mais, é a questão dos produtos da ciência e da tecnologia. Dito por todo mundo que é a grande mercadoria. Mas que isso é realmente uma questão de poder. É uma questão de poder e na escala mundial não tem como isso ser deixado de lado. Alguém tem que pagar a conta do desenvolvimento científico e tecnológico dos outros. E por um motivo muito simples. A velocidade, a meu ver, com que as inovações entram no mercado é menor do que a velocidade, tem sido uma contradição, mas é uma contradição que existe. Tem sido menor do que a velocidade com que o mercado tem capacidade de absorver essas inovações. Então alguém tem que pagar por elas. E como vão fazer pagar por elas? Né? Aí aqui no Brasil inventaram, copiaram, a gente está aqui falando tudo de escala, né? Projeto de escala. Sem desrespeito nenhum à Coreia, à Taiwan, etc. Mas vejamos o tamanho daqueles países, etc. Então aquelas plataformas de exportação que tinham lá começam a ser articuladas para cá, através das chamadas ZPS, Zonas de Processamento de Exportação. E aí se pretende botar uma zona de processamento de exportação em Cáceres, na borda do Rio Paraguai. Bom, o pessoal do sul do Mato Grosso falou, poxa vida, eles vão ter esse problema lá em cima, nós precisamos ter aqui embaixo também. Né? E aí vamos brigar para ter uma ZPE em Cáceres e Corumbá. Mas o Profal não fica bem só com essas duas. E na outra ponta? Tabatinga tem uma ZPE aprovada. Para produzir o que, será? Essa quinquilharia eletrônica. Alguém vai pagar os produtos dessa inovação. Alguém poderia fazer a seguinte pergunta, né? Ou fazer o seguinte questionamento. Olha, mas tem uma medida provisória aí que acabava com a ZPE, então era um bom negócio. Tá certo? Que foi suspensa por causa de interesses políticos, coisa do tipo. Bom, se fosse realmente suspender as ZPS, seria interessante. Mas quando a gente olha o conjunto das medidas provisórias, a gente passa a observar uma coisa ainda mais grave. Tudo isso aqui vira uma ZPE. Não é? E a política industrial que vai ser anunciada na sexta-feira, o pouco que já vazou, deixa claro isso. Ora, como pensar em melhoria de qualidade de vida, preservação, desconsiderando esses patrimônios e essas situações de desenvolvimento socioeconômico? Essas questões todas estão embutidas aqui dentro dessa região. E estão embutidas ao lado, nesses países aqui do lado. Então, o tempo já deve ter ultrapassado. Falar do Pantanal, falar dessas regiões, falar de preservação, que são importantes, mas descolado dessa vertente socioeconômica e dessas variáveis, como disse bem o Diegues há pouco, são problemas globais, são problemas muito mais amplos, que envolvem a disputa por matéria-prima no mundo. É deixar de lado todo um monte de concepção. E agora nós temos, a meu ver, inclusive, que tentar identificar melhor as situações que se configuram em função dessa geopolítica mundial, ter clareza de por que se quer e se pretende preservar a Amazônia, preservar essa região. Temos que ter clareza porque há uma clara disputa entre os blocos do hemisfério norte e o bloco japonês. Quem entra para cá ou quem não deixa entrar porque não tem oportunidade nesse momento de entrar. Essas são questões que têm que ser colocadas e têm que ser analisadas dentro dessa escala. Eu não vejo de outra forma. Não adianta eu me vincular a dois blocos que hoje têm mais problemas de liquidez, para usar um termo aí atual aí, né? No mercado internacional, quer dizer, eles têm menos mobilidade política, tem menos liquidez do que o Japão, indiscutivelmente. Então a gente, olha, se alia para fechar para o Japão não entrar.
Se ali é para o Japão entrar, ora, dentro da ótica que está sendo colocada, qualquer um dos dois clientes nos lascamos todos. Me permitam colocar dessa forma. Então é outro ponto a ser entendido. A problemática do Pantanal, portanto, não se restringe a apenas e tão somente olhar para a área interna e esquecer dessa problemática toda que está embutida aqui. Até porque todos os programas governamentais deixam claro, deixam flagrante de que nós vamos entrar, ouvir, nós eles, né, vão entrar para a Amazônia dentro, ocupando essa região aqui do Centro-Oeste. E aí aqui nós temos essas duas vertentes que se ligam, que são regiões de cabeceira do Pantanal, são regiões importantíssimas para manter a qualidade de vida lá dentro do Pantanal, e mais do que isso. São regiões que, se tiverem projetos pensados mais seriamente, com compromissos mais sérios, poderão melhorar também a qualidade de vida do povo brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Muito obrigado.